Mas nesse momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Aqui nós iremos ler o texto falando sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, essa história que a Bíblia nos conta e fala de um rapaz que tinha tudo morando com seu pai. Um certo dia ele resolveu, achando que tinha razão, e pediu parte da sua herança, e o seu pai assim o deu, e ele foi embora, gastou tudo que tinha, ficou pobre, e o resultado desse rapaz foi apacentar porcos. Esse é o resumo dessa história, mas eu quero ler agora com você, e depois eu quero orar pela sua vida mais uma vez. Diz assim a palavra de Deus aqui no texto de Lucas 11 em diante. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dar-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. O versículo 24 nos diz assim: porque este é meu filho, e estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Grandioso Deus, ainda diante na tua presença, através da tua palavra, Senhor, continua a falar aos nossos corações nessa noite. Fala o meu coração e fala o coração dos teus filhos que estão nos seus lares, que estão aqui na tua casa neste momento. Continua a nos ensinar, nos guardar, nos sustentar, ó Deus, com a tua palavra, nos dá o ardor, Senhor, em conhecer, em servir, em saber que nós só estamos passando um tempo aqui nesta terra. Pai, muito obrigado por tudo, eu te agradeço e eu te louvo no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus amados irmãos e amigos, a você que está em casa, nós temos aqui este homem, este rapaz que tinha tudo, era próspero, mas ao mesmo tempo, com a dureza do seu coração, ele achava que ainda faltava algo em sua vida. O grande erro do ser humano é procurar viver longe do Pai e procurar resolver seus problemas do seu jeito e da sua maneira. Hoje eu conversava com o Dr. Samuel, membro desta igreja, e outras pessoas, e falava sobre este assunto. Ontem mesmo eu falava sobre este assunto. Muitas pessoas têm tudo na sua vida. Tem Deus, tem uma ótima igreja, tem uma ótima família, mas são pessoas insatisfeitas, ingratas, e que querem viver do seu jeito, da sua maneira, se esquecendo que já são pessoas prósperas e que já têm um grande Deus. Todo ser foi criado para ser um adorador. Só que quem escolhe na seara de Deus para trabalhar do jeito dele, da forma dele, é Deus. Cabe a mim, cabe a você, meu querido irmão, que está em casa, que está aqui, se contentar com o que Deus tem colocado em nossas vidas. Mas qual o grande mal do ser humano, do pastor ou de qualquer um? É achar que sempre pode fazer muito mais ainda do que pode. Deus nos chamou para ser usado, para trabalhar nas nossas vidas, para que outros conheçam a Jesus Cristo como Salvador
e que haja mudança em suas vidas. Não eu auto me escolhi para fazer isso, mas foi Deus que me escolheu para fazer a sua grande obra. Está aqui agora então o filho pródigo, esse rapaz agora que nos serve de exemplo há séculos e séculos, desde quando está escrito na palavra de Deus. E eu quero destacar nesta noite aqui duas atitudes que este rapaz teve. A primeira atitude que este jovem aqui teve, primeira foi viver longe do pai. A primeira atitude errada que ele teve foi viver longe de Deus. Porque este pai aqui está simbolizando Deus para conosco. Quantos crentes têm procurado viver longe de Deus? Quando eu converso com algumas pessoas, pastores, membros, e lembro da igreja da década de, claro que não é do meu tempo, porque eu sou de 1977, mas quem é mais velho conta da igreja da época de 50, de 60, de 70, 80, eu lembro de 80 para cá. Eram pessoas que não tinham muito, mas dependiam exclusivamente de Deus. E não queriam de maneira nenhuma viver longe de Deus. Estavam na igreja, participavam dos eventos, andavam quilômetros e quilômetros para que outros ficassem próximo de Deus. O povo tinha um ardor no coração. Foi se passando o tempo, o evangelho foi se banalizando, como você sabe, como eu sei, nossos dias. A graça, que é o favor imerecido de Deus à humanidade, para muitos se tornou barato, porque graça é de graça, mas não é barato. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário. E com a tecnologia, com o dinheiro, com os recursos, com o dinheiro para viajar e tirar férias, o homem começou a ficar longe, querer ficar longe de Deus. Eu fui chamado para ser livre, é o que muitos dizem. Eu fui chamado para a liberdade. Em uma empresa, no seu trabalho nem na sua casa, você tem essa liberdade toda, como muitas pessoas querem ter na casa do Senhor. Muitas pessoas se tornam juízes, senhores absolutos de suas vidas e acham que podem fazer tudo do seu jeito e da sua maneira. Acabam tendo a mesma atitude do filho pródigo. Qual foi o erro dele? Viver longe de seu pai. Eu não tenho como, meus amados irmãos, viver longe do meu Deus. Quando o homem pecou, foi o nosso Pai, o nosso Deus, que providenciou o meio de salvação. Quando Deus chama Abraão, Isaque e Jacó e prepara o caminho para o nosso Salvador, foi o nosso Pai que preparou. Quem deu o único filho para morrer na cruz, foi o nosso Pai que deu. O texto, o versículo que eu li de Atos 1:8, mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós e ser-me-ei minhas testemunhas, foi o nosso Pai. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, foi o nosso Pai. Devemos aprender que o ser humano não foi feito para viver longe do nosso Pai. Eu passei alguns dias na Bahia e fiquei na fazenda do meu sogro. E quando você está na fazenda, você começa a contemplar as estrelas, as plantas, tantas coisas maravilhosas. E eu dizia a meu sogro, eu não entendo como tem pessoas que vivem e não acreditam no nosso Deus, no nosso Pai. Ainda quer viver do seu jeito, da sua maneira. Primeira atitude errada que esse filho teve foi o quê? Viver longe de Deus. E quando o ser humano, quando o homem vive longe de Deus, a primeira coisa que ele acha, que ele é autossuficiente. Quantas pessoas saem da igreja e acham que pode começar do seu jeito, da sua maneira? Quantas pessoas vêm para a igreja
E quando chegam aqui porque não gostou de João ou porque alguém disse algo a ele, a primeira atitude dele é sair da casa do Pai. As igrejas batistas, hoje eu falava e testemunhava, Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus e muitas igrejas. Os pastores e sua liderança sabem que a igreja, o templo e a igreja, que não é visível, pertence a Deus. E o que é que as pessoas fazem? Primeira coisa, correm da casa do Pai. E muitas pessoas pensam ainda que a igreja é do pastor, que a igreja é daquele que fundou. É por isso que eu citei Presbiteriana, Batista e Assembleia de Deus, e muitas igrejas sérias aí, que a sua liderança, seu pastor, sabe que a igreja tem um dono e é aquele que morreu na cruz para nos salvar. E o que é que muitos fazem? Mesmo sabendo disso, fogem, correm do trabalho, correm de estar na casa do Senhor. Ficou muito cômodo agora os irmãos, para muitas pessoas. Eu sei que para os irmãos que não podem estar na casa do Senhor, é muito bom esse trabalho que nós estamos fazendo agora pelo YouTube, por motivo de força maior do Covid. Mas quantas pessoas podem estar na casa do Senhor? Quantas pessoas podem? Mesmo assim, prefere ficar nas suas casas, porque é mais cômodo. Está certo que nós estamos vivendo um tempo de crise no nosso país, principalmente na nossa cidade, que aumentou os casos. Mas o primeiro erro do filho pródigo foi o quê? Viver longe do seu pai. Não queira viver longe de Deus. Ninguém consegue. Foi Ele que instituiu a salvação em Cristo Jesus. Foi Ele que nos fez. E é para Ele que nós voltamos. O pó vai voltar à terra, mas o Espírito vai voltar a Deus, porque foi Ele que nos deu. O tempo aqui nesta terra é passageiro. Uma época atrás eu era adolescente e criança lá na cidade de Ibirataia, Bahia. Hoje eu já sou um homem casado, bem casado, com 3 filhos e quase 43 anos de idade. Estou com meia vida. E se Deus me permitir, ficarei velho. Mas eu não quero viver longe do meu Deus. Segundo exemplo do filho pródigo, segundo erro, quer dizer, primeiro exemplo foi, o erro dele foi viver longe do pai. Qual foi o outro erro dele? Segundo exemplo errado, que foi o erro? Procurar resolver seus problemas. Além de viver longe do pai, o que é que faz o quê? Quer resolver seus problemas. É tudo que o inimigo quer. É uma pessoa autossuficiente. É uma pessoa que não precisa do pastor. Se Deus te quisesse como sacerdote, Ele tinha te chamado para a obra. E aí você ia poder ser chamado, abrir um trabalho, pagar o preço como todo pastor paga e missionário. Mas o que é que muitos fazem quando estão dentro da casa do Senhor? Acham que são autossuficientes. E me dá uma tristeza no coração, meus irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém e eu sei que tem muitos pastores e irmãos maravilhosos aí que apacentam o rebanho de Deus. Mas eu passei mais o que eu fiz de estudo, quase 5 anos da minha vida, junto com minha esposa e filhos, estudando para ser teólogo. Nem pastor era. Você termina seu curso de teologia, você é teólogo. Depois a igreja pede seu concílio. Vem pastores, mais de 7 pastores, que se reúnem igual a ordem dos advogados, e faz o seu concílio, e você ali é aprovado. Se for aprovado, é aprovado como pastor, como aprovado, e depois ainda vem a consagração na igreja. Mas o que é que muitos fazem? É achar que podem resolver os seus problemas. Para que estudar tanto? Para que ficar tanto tempo? Ninguém quer ser atendido pelo médico que não estudou. Ao contrário, é crime. Ninguém quer contratar um pedreiro que nunca teve experiência, que não tem formação. Mas o que é que muitas pessoas
querem fazer? Infelizmente, é o mesmo exemplo do filho pródigo. Procuram resolver os seus problemas. Ao contrário, a casa do Senhor é um hospital, Ele é o grande médico arquiteto, que colocou um pastor e líderes. É por isso que lá em 1 Timóteo capítulo 3, quando Paulo fala a Timóteo, o jovem pastor, que não poderia chamar ninguém para a obra que não fosse neófito novo, sem experiência, provado. Todo pastor, todo servo de Deus sabe que quem está à frente da nossa causa, da nossa luta, não é o meu braço, porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no seu braço. É Deus que resolve a nossa causa, é Deus que peleja a nossa guerra. Lembra do povo de Deus quando foi entrar na terra prometida, quando aqueles 12 homens foram espiar a terra? 10 homens quiseram resolver dos seus jeitos os problemas. Viram os gigantes, viram os problemas, viram tudo, se esqueceram que tinha um grande pai. Primeiro erro deles foi esquecer que tinha um pai. Segundo erro, a mesma coisa do filho pródigo. Quis resolver o problema. Quando volta, dá um relatório de incredulidade, assombrando os israelitas, dizendo, olha, a terra que Deus mandou de verdade, mana leite e mel, tem tudo que Ele prometeu, só tem uma coisa, vai consumir a gente. Será que o mesmo Deus que promete, que nos envia, que nos encaminha para a obra, não pode nos sustentar? Não, mas é mais fácil pensar que Deus é falível, que Deus não pode resolver as coisas. Então, o que é que muitos fazem? Procuram dar um jeitinho. Procuram o quê? Fazer do seu jeito. Ah, mas eu fui injustiçado, eu vou resolver do meu jeito. Não. Escolha de quem você quer justiça. Eu nunca esqueço do pastor Paulo Braga, da cidade de Paracatu, quando ele deu um conselho a um jovem pastor, e ele dizia, escolha, meu jovem, de quem você quer a justiça, se é de Deus ou se é dos homens. Diz que aquele pastor, o qual ele deu o conselho, baixou a cabeça e falou, olha, Senhor, eu não posso resolver os meus problemas, porque a causa é tua. A Bíblia diz que a ira e a vingança pertencem a Deus. É Deus que julga a nossa causa. Não queira resolver, dar um destino à sua vida, sem primeiro consultar aquele que é Deus absoluto sobre sua vida. A Bíblia diz mais, buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentar em nossas vidas. Eu falei nessa noite, estou falando nessa noite sobre 2 erros, né? Primeiro erro foi o quê? Viver longe do Pai. Segundo, procurar resolver seus problemas.